70% dos brasileiros não têm plano de saúde e dependem do atendimento médico do SUS. Eu estou aguardando, eu estou na fila. Quando que eu vou ser atendida, eu não sei, mas essa fila existe e às vezes a gente não chega na vez. Em São Paulo, um médico que atendia pelo SUS cobrava por fora para fazer cirurgias bariátricas. Ele foi denunciado e condenado. A mesma pressão alta que provoca doenças cardiovasculares e mata 300 milhões de brasileiros por ano pode ser controlada com remédios. Procurei um atendimento médico, aí um médico percebeu que eu estava com a minha pressão alterada e me receitou uma medicação para fazer esse tratamento. No sul do país, uma mulher que passou em concurso foi barrada por ter pressão alta. Mas como a doença estava controlada, ela ganhou o aval da justiça para assumir o cargo. Os riscos de vender um carro e não transferir legalmente a documentação para o novo dono. O meu nome foi pro Serasa, para dívida ativa, e quando eu fui procurar o que era IPVA, um monte de anos para trás, IPVA atrasado. Em Minas Gerais, um homem se negou a pagar uma multa aplicada pela Polícia Rodoviária e disse que não estava dirigindo o carro no momento da infração. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. – 70% dos brasileiros não têm plano de saúde, de acordo com uma pesquisa feita pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Quando acontece algum acidente ou ficam doentes, a única alternativa dessas pessoas é buscar socorro nos hospitais do Sistema Único de Saúde e encarar as filas e a falta de profissionais e de remédios. Não bastasse isso, ainda há quem se aproveite dessa situação. Em São Paulo, um médico que atendia pelo SUS foi acusado de cobrar por fora para fazer cirurgias de redução de estômago e foi condenado. Corredores lotados de doentes e macas por todos os lados. Com o celular na mão, pessoas registram situações de caos na saúde pública. Pacientes que dependem de atendimento reclamam do descaso, das longas horas de espera por uma vaga em leitos, para fazer exames ou mesmo uma consulta. Eu estou aguardando, eu estou na fila. Quando que eu vou ser atendida, eu não sei, mas essa fila existe e às vezes a gente não chega na vez. Não tem plano, tem condições financeiras, então tem que partir para o SUS, né? No meu caso, eu acho que tem que ser bem rápido, não dá para ficar esperando não. Porque eu já estou assim há quase 8 anos, né? E agora que eu vim fazer todos os exames para ver se eu posso operar também, né? Já a Benedita, que mora em Poá, município de São Paulo, entrou numa fila de espera para fazer a cirurgia bariátrica, de redução do estômago. Ela recebeu a senha número 468 do Hospital Regional da cidade vizinha. Depois de 4 anos, ainda aguarda para tentar sair dos atuais 140 quilos. E eu fui lá na assistência social, aí eu conversei com ela, ela me passou, ela falou, seu número está em 67, ela ainda tem um papelzinho, aí ela falou assim, seu número está em 67, então você tem que emagrecer pelo menos, é que eu não sei falar como ele fala, né? Você tem que emagrecer pelo menos uns 20 quilos. Para poder você conseguir fazer a cirurgia. Só que eu expliquei para ela que, devido à minha tireoide, eu posso fazer a dieta que for, que não adianta, não vai mudar. Eu não vou emagrecer e não vou engordar. Vou ficar assim. Só que assim, aí ela pegou e falou, então, você tem que só aguardar agora, porque a gente não tem equipamento. Num primeiro momento, o Sistema Único de Saúde já entendeu que a obesidade sendo uma doença, ele incorporou isso no rol do Ministério da Saúde e desde a década de 90, comecinho dos anos 2000, o Ministério da Saúde e o SUS aprovam essa cirurgia. Óbvio que se nós temos um país onde a gente tem alguma coisa perto de 8 a 10 milhões de obesos mortos e que a grande maioria dessa população ainda depende do Sistema Único de Saúde, a gente tem um número muito reduzido de cirurgia pelo SUS, em torno de 10 mil cirurgias mais ou menos por ano. E esse número, comparado com os 8, 10 milhões, e se a gente for contar pelo Brasil inteiro, de norte a sul, fizer uma média, o SUS vai ser responsável por 80, 90% dessa população, que elas não têm um seguro-saúde. Então, hoje nós teríamos, aí brincando, 7 milhões de pessoas que precisariam dessa cirurgia pelo SUS.
Diante da demora, há quem se aproveite da situação. Pacientes denunciaram ao Ministério Público um esquema para furar fila no Sistema Único de Saúde, envolvendo funcionários de um hospital da zona leste da capital paulista. Nesta gravação, uma mulher que pagou para fazer a cirurgia de redução do estômago revela detalhes da conversa que teve com um dos médicos. Ele disse assim, para a senhora passar na frente, a senhora vai ter que dar X. Eu falei, doutor, eu não tenho o que o senhor está me pedindo. Mas eu tenho um terreninho no interior. Ele falou, até quanto você acha que você pode nesse terreno? Eu falei, olha, no interior, né? Uns 4 mil reais eu vou conseguir, doutor. Aí ele me disse assim, olha, podemos fazer cirurgia. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar esta e outras denúncias contra um endocrinologista e um cirurgião que atendiam pelo SUS. Eles cobravam até R$7 mil para operar pacientes que estavam acima do peso. Os 2 médicos e 3 diretores do hospital onde a cirurgia era feita foram acusados de improbidade administrativa. Os procuradores entraram com uma ação civil pública e pediram a devolução do dinheiro gasto pelo Sistema Único de Saúde. O processo foi julgado na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo. Então, evidentemente que além de ser um ilícito penal, foi um ato de improbidade administrativa, na medida em que quem é atendido pelo SUS já existe, obviamente, essa verba orçamentária que se destina a atendimento. Seja pessoa carente ou não interessa, a situação econômica da pessoa, não pode haver qualquer tipo de cobrança, né? Evidentemente, ou de furar a fila mediante pagamento. Durante o processo, o médico que operava morreu assassinado. Já o endocrinologista que fazia a triagem dos pacientes foi condenado e terá que devolver aos cofres públicos o valor que recebeu por todas as cirurgias. Ainda segundo o juiz, além da multa aplicada, ele teve os direitos políticos cassados e está proibido de receber qualquer benefício fiscal. Isso é importante, evidentemente, que as pessoas, né, que vão se utilizar do SUS saibam disso, né? Que não se pode aceitar a cobrança de taxa, de alguma tarifa, né? Para algum serviço ou para que passe na frente. Inclusive a pessoa, o próprio paciente, nesse nosso caso, ao que tudo indicava, as testemunhas achavam que iriam para o serviço particular, mas se o paciente, o interessado, tiver noção de que ele está, por exemplo, subornando alguém, pagando a título de ter alguma vantagem, poderá também estar cometendo um crime, né? Um ilícito também, quer dizer, então o ilícito é para os 2 lados também, né? O hospital e os diretores não foram responsabilizados por falta de provas. O advogado do médico condenado informou que ele continua trabalhando e vai recorrer da decisão. Esta especialista em gestão da saúde lembra que o SUS já é uma conquista da sociedade que paga os impostos, mas é preciso priorizar o atendimento a quem mais precisa. Que caso você vai colocar mais para frente na fila? Isso é uma coisa difícil de você identificar. Então, assim, se você tem uma população que está sob controle de uma equipe, essa equipe consegue dizer quem precisa ir antes, mas isso dificilmente acontece. Você vai vivendo cada dia. Tem dia que você pensa assim, hoje eu estou viva. Só agradecer que você está viva hoje, porque amanhã só Deus sabe. Tem que esperar, não tem vaga, não tem medicação, não tem aparelho. Só esperar mesmo, porque não tem o que fazer lá. No sul do país, uma mulher que tem hipertensão foi impedida de assumir o cargo depois de passar no concurso. Inconformada, ela levou o caso aos tribunais e venceu. Foi pensando no futuro que Carolina decidiu ingressar nas Forças Armadas. Eu
trabalhava numa empresa, né? Já fazia quase 5 anos que eu trabalhava nessa mesma empresa. Também não estava no melhor momento, né? Então apareceu a oportunidade de fazer esse concurso, né? Naquela época, ela descobriu que tinha hipertensão. Foi no ano que o meu marido ficou bem doente, né? Ele sofre de diabetes. Em decorrência, né, do susto, assim, da aflição que eu estava vivendo, né? Comecei a me sentir um pouco desconfortável. Procurei um atendimento médico. Aí um médico percebeu que eu estava com a minha pressão alterada e me receitou uma medicação para fazer esse tratamento. Mas a pressão alta não impediu que ela corresse atrás da carreira militar. Com a doença já estabilizada, Carolina conseguiu passar no concurso de adaptação para sargentos temporários do Comando Aéreo Regional em Canoas. Saí do meu emprego, né, para poder me preparar já para o curso preparatório, né, ali de sargento e assumi em seguida, né, a minha condição lá de 3º sargento da Força Aérea. No curso teve bom desempenho e alguns dias antes da formatura foi pedido um novo exame de saúde. Com o resultado, ela foi dispensada. Eu fiz mais outra inspeção de saúde e até onde os médicos que me atenderam, assim, sempre aparecia ali como apta à condição. Em momento algum foi omitido, bem pelo contrário, inclusive no exame meu, um teste ergométrico, né, feito por cardiologista, constava que eu fazia uso do medicamento lá na época, né. Para não ter o sonho interrompido, ela entrou com ação na Justiça Federal contra a União. Pediu a anulação do ato que impediu a conclusão do concurso. É uma patologia que você não consegue, em ações previdenciárias de aposentadoria por invalidez ou reforma, você não consegue uma declaração de invalidez. E aí o quartel foi lá e declarou invalidez. Eu digo, não faz sentido, né? E aí a gente focou bastante nessa questão da impossibilidade de se reconhecer a invalidez de uma patologia absolutamente controlável. O juiz da 2ª Vara Federal de Canoas, que analisou o caso em primeira instância, julgou a ação procedente. É necessário que se avalie se, independentemente da doença, havia incapacidade. Isso. E foi nesse entendimento que eu dei, primeiramente, uma liminar parcial e depois foi que gerou, que seguiu na sentença, depois com a dilação probatória. A União recorreu da decisão. No recurso apresentado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a União alegou que a autora da ação faz uso de medicação contínua e que é portadora de uma doença considerada incompatível com o serviço militar. Mas o tribunal manteve o entendimento de primeira instância e decidiu de forma favorável a Carolina. Foi feita uma perícia para poder investigar se essa doença gerava incapacidade e foi constatado que não. Ela era doente, sim, tinha um problema, sim, só que o problema estava controlado. E isso não impedia que ela desempenhasse as atividades militares, que fizesse esforços físicos, disputasse jogos esportivos, etc. Ela vai poder assumir o posto dela como militar temporário e isso não vai poder ser questionada a capacidade dela em função do fato dela ser hipertensa. Essa médica cardiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre afirma: hipertensão não é sinônimo de incapacidade. A gente recomenda que tanto quanto os indivíduos sem hipertensão, mas os hipertensos façam pelo menos 150 minutos por semana. Se a gente recomenda que o indivíduo hipertenso faça atividade física, corra, nade, jogue tênis, futebol, por que haveria de contraindicar a atividade física por qualquer outro motivo? Não. Hoje, Carolina trabalha como 3º sargento no grupamento de apoio da Base Aérea em Canoas e prova que a hipertensão não impede o militar de exercer a atividade profissional. Não tem problema nenhum, assim, me sinto 100%. E ainda faço atividade física lá que faz parte, né, do nosso quadro de trabalho semanal. Lá nós temos atividade física 2 vezes na semana, né? Sempre tento
comparecer, né, sempre que possível, né. Então, me sinto muito bem. Ainda tem esse plus, né, da atividade que a gente pode fazer lá no horário de expediente. Um descuido ao volante e o pé pesado são suficientes para o motorista cometer uma multa de trânsito, principalmente em avenidas com pardais. Quem não reconhece a multa pode recorrer, mas tem que apresentar provas materiais para mostrar que não passou pelo local naquele dia. Em Minas Gerais, um homem se negou a pagar uma multa de trânsito e disse que não estava dirigindo o carro na hora da infração. O impasse terminou na justiça. Aí você consegue finalmente comprar aquele carro tão desejado. Só não imagina que se desfazer dele é bem mais difícil do que os anos de economia para comprá-lo. Foi o que aconteceu com a Cristine, que já tinha vendido o carro há tempos até descobrir que o veículo ainda estava em seu nome e, o pior, gerando dívidas. Eu tinha um carro que era meu e do meu irmão, a gente usava dividir o carro. E aí meu irmão foi estudar em Anápolis e aí no trajeto de Anápolis para Goiânia um dia ele capotou o carro e o seguro deu perda total. E aí ele vendeu o carro para um ferro velho. E não fez a tramitação normal, né, legal, de passar o carro para o nome do ferro velho e ficou por isso mesmo. Aí recebeu outro carro e esqueceu a história. Algum tempo depois, o meu nome foi porque o carro era no meu nome, o meu nome foi pro Serasa, para dívida ativa, e quando eu fui procurar o que era IPVA, um monte de anos para trás, IPVA atrasado. O carro foi recuperado pelo ferro velho e vendido. Quando Cristine tentou resolver o problema, viu que a situação era mais complicada ainda. O Detran pediu o documento do carro, que não tinha. Então entra em contato com o ferro velho não existia mais. Então faz outro documento, não tem como, porque tem que fazer vistoria do carro. Problemas como o da Cristine, ocasionados por alguns descuidos com as obrigações legais na hora de vender um carro, são muito comuns. Em Minas Gerais, um homem se negou a pagar uma multa aplicada pela Polícia Rodoviária. Ele disse que no dia da infração estava em viagem e por isso não poderia estar dirigindo o veículo. Além disso, alegou que não foi notificado no endereço para poder apresentar defesa. O caso foi parar na justiça. Em primeira instância, o pedido para anulação da multa e cancelamento da pontuação na carteira foi negado. O juiz de primeiro grau entendeu que a responsabilidade pelo veículo é do proprietário. Ele esclareceu que compete ao proprietário manter o endereço atualizado no Detran para recebimento de comunicações. O juiz disse ainda que o dono do carro é o responsável pelas consequências por não regularizar o veículo nos órgãos de trânsito. Inconformado com a decisão, o autor da ação recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região com mais um argumento, o de que o carro notificado já tinha sido vendido. Ao analisar o caso, a relatora desembargadora Daniele Maranhão não aceitou o argumento do motorista porque nos autos não havia provas de venda do carro. A desembargadora manteve a decisão de primeiro grau. De acordo com as leis de trânsito, é dever do proprietário do veículo, entre outras obrigações, comunicar a alteração de endereço e de venda junto aos órgãos competentes. A advogada da União explica esse ponto da decisão. Nos casos de responsabilidade administrativa, o Código de Trânsito ele traz direitinho dizendo quais são as responsabilidades do proprietário. No caso concreto, a responsabilidade é toda do proprietário, estando ele conduzindo ou não. O diretor de condutores e veículos do Detran do Distrito Federal diz o que pode acontecer com quem não faz o comunicado de venda na hora de passar o veículo para frente.
Aquele que vende o carro e não faz esse comunicado ao Detran, ele pode incorrer nos seguintes problemas. Ser corresponsável junto à Secretaria de Fazenda pelos impostos, multas, demais débitos referentes ao veículo, nos casos de roubo e furto. Muitas vezes as pessoas utilizam o veículo para roubar, furtar e está no nome do proprietário que vendeu e não comunicou. Outro problema gravíssimo também é quando ocorrem acidentes e que não dá baixa, não tem nenhuma procedência para onde foi o veículo, ele acaba ficando ad eterno como responsável nesse carro. Então, assim, não comunicar a venda tem umas implicações muito graves no cadastro do cidadão. Esse advogado reforça que não tem jeito. Deixar para depois só traz dor de cabeça para o consumidor. Não tem nenhum ponto a respeito dessa transferência tardia em que o consumidor ou o cidadão vai sair beneficiado. É sempre muito importante que ele fique atento para que ele não incorra nesses grandes problemas que nós estamos citando aqui. Problemas que a Cristine não quer enfrentar nunca mais. É complicado, se você não tiver essa atenção de fazer, de ir atrás de documentação, é uma dor de cabeça enorme. Um peixinho, uma bebida gelada, um pôr do sol à beira-mar ou à beira de um rio. Tem gente que trabalha o ano inteiro para curtir as férias perto da natureza. E os donos de bares e restaurantes de regiões turísticas sabem disso. O problema é quando eles aproveitam áreas paradisíacas e de proteção ambiental para construir o comércio. Em Pernambuco, a Justiça mandou fechar um restaurante que funcionava sem autorização à beira de um rio. A paisagem é de encher os olhos. Estamos navegando no rio Ariquindá, o mais limpo de Pernambuco, de acordo com a Agência Estadual do Meio Ambiente. O manancial fica em Tamandaré, no litoral sul do estado. O rio Ariquindá tem cerca de 7 quilômetros de extensão. Deságua no Rio Formoso, que tem sua foz em uma das mais belas praias de Pernambuco, a Praia dos Carneiros. O litoral pernambucano como um todo é muito bonito e esses coqueiros, essa igrejinha, é um lugar paradisíaco. E ele está certo. Além da beleza, a região de Tamandaré tem várias áreas de proteção ambiental, onde a natureza é a principal atração. Nós temos um parque municipal, que é uma área a nível municipal. Temos essa área da APA de Guadalupe, que é a área de preservação ambiental de Guadalupe, que é estadual. Temos a área de preservação Costa dos Corais, que é uma área federal, que começa em Tamandaré e termina em Paripoeira, próximo a Maceió. E temos a Reserva Biológica do Saltinho, que é outra área de preservação a nível federal. Na APA de Guadalupe é onde está inserido o nosso rio Ariquindá. Em um breve passeio pelo rio, observamos uma vegetação nativa bem preservada, com as margens protegidas pela mata ciliar. Mas é só andar mais um pouco para ver que a ação do homem já começa a interferir na paisagem do lugar. A vegetação nativa foi totalmente devastada em alguns trechos, onde há propriedades privadas, deixando descoberta a margem fluvial. E esses locais são de proteção permanente, não podem ser ocupados sem autorização prévia dos órgãos ambientais. Você tem 30 metros para você recuar e deixar livre para o meio ambiente, para que a natureza tenha o seu lugar, o seu espaço, você não mexer. No momento que você usa esses 30 metros, parte desses 30 metros, seja lá quantos metros for que você utilize, você está impactando, você está indo contra tudo que está lá, do que a lei manda. Então você está gerando impacto. E aí vem o auto de infração, né? Foi o que aconteceu com este restaurante, que fica à beira do rio Ariquindá. Em uma fiscalização, o IBAMA identificou a construção de alvenaria irregular e interditou o estabelecimento. A empresa alegou que antes da interdição pelo IBAMA, já tinha entrado com pedido de licenciamento à CPRH, que é a Agência Estadual de Meio Ambiente. Mas o restaurante começou a funcionar antes mesmo da autorização ser liberada pelo Estado. O IBAMA não aceitou esta justificativa e manteve o embargo. O argumento de que estou fazendo as tratativas junto à CPRH, ele é um pouco frágil, porque esse tratamento junto à CPRH deveria ter sido
anterior, até para o próprio CPRH dizer, olha, um empreendimento desta natureza, nessas condições, tem que adotar tais procedimentos. Ou esse empreendimento, nesse ambiente, não é possível. Se a gente vai analisar lá o caso específico, você vai ver que ele está muito antes do que deveria estar. Então, por conta disso, como é que se diz, compromete a função, vamos assim, ecológica daquela área. Aí por isso que você, num caso desse, você tem que parar a atividade. Os donos do restaurante entraram na Justiça Federal de Pernambuco com um processo para pedir a suspensão do embargo do IBAMA, mas perderam na primeira instância. A empresa recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O caso foi analisado pela 4ª Turma, que manteve, por unanimidade, a decisão de permanecer com o restaurante fechado. Você tem determinados estudos que precisam ser feitos para saber qual é o impacto que aquilo vai provocar e quais são as medidas necessárias para mitigar o impacto. Ou seja, nem sempre é para proibir, é ao contrário, é para encontrar uma alternativa de funcionamento, porém com critérios de sustentabilidade. A Secretaria de Turismo diz que a região precisa de mais investimentos, sem agredir o meio ambiente. Tanto de hospedagem como de gastronomia, porém, desde que eles realmente sigam a conduta correta, né? Para que a gente não perca, a gente ganha de um lado e perde do outro, né? Então a gente precisa ganhar com sustentabilidade. A direção do restaurante disse que vai recorrer da decisão. E enquanto isso, no tempo dela, a natureza vai retomando o espaço que sempre ocupou. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!